Não, já é boa tarde, né? Boa tarde, povo do Senhor. Começamos então o nosso quarto dia de missão, chamada 2026. Essa missão nos foi concedida e só venceremos essa batalha se tivermos firmeza e propósito. Senão tudo se repete, né? Então, não é o ano que vai mudar, é você que vai mudar. E aí o ano muda, não é verdade? Vamos fazer a nossa pose? A gente já deu 30 segundos ali pro YouTube? A gente faz no começo e no final, o que você acha? Beleza. Já deu 30 segundos. Vamos lá? Dia. Faz 2 aí, amor. 2 mais 2. Nossa, eu deixei desperdido. Então vamos fazer 4. Dia 4. Aí. Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live aí de devocional diário. Estamos com esse projeto. E o nome do nosso projeto é Entrelaços 3 em 1, devocional dia 4 de janeiro de 2026. Não percam tempo, se inscrevam lá. Entrelaços 3 em 1. YouTube, Instagram e TikTok também. Que é o que tá assim. A gente tá bloqueado neles ainda, né? E a gente só consegue, pessoal, fazer a live por lá quando vocês se inscreverem e bater a meta aí de 50 seguidores, tá bom? Em cada plataforma. Então vamos pro nosso devocional de hoje. Abre o FB aí. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa... Antes de começar, né, vamos fazer a nossa oração? Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Abençoa, Senhor, nosso devocional. Abençoa a mente, tanto a nossa quanto a de quem nos assiste. E sempre esteja conosco, não importa o que aconteça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Eu gostaria de deixar registrado que hoje eu tô me sentindo meio doentinha, né? Então o Kevin vai ler mais as citações. E que eu também acho que é importante a gente trazer em alguns momentos que desde quando a gente começou esse projeto, no dia 1, a gente teve uma série de adversidades, né? Na trajetória. Dia 1, a gente não conseguia encontrar as redes, né? Baixar as redes, aí depois não conseguíamos gravar porque estávamos travados, fizemos pelas redes de gamer do Kevin. Hoje a gente teve vários conflitos aqui em casa já. Quem não tem, né, gente? Quem não tem? A gente já estava se atacando aqui, mas ainda assim o propósito de Deus permanece, né? Não importa o que aconteça, né? Vamos lá. É isso, vamos. Vamos lá. Salmos 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Amém. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Qual é o lugar mais bonito que você já visitou? Talvez tenha sido uma catedral silenciosa, com vitrais enchendo o ambiente de cores, ou quem sabe uma floresta cheia de pássaros cantando, folhas dançando ao vento. Seja qual for esse lugar, você já desejou ficar ali para sempre, cercado de tanta beleza e segurança, que a sua alma finalmente consegue respirar? Davi ora assim, no Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para o antigo Israel, o templo de Jerusalém marcava o centro do mundo conhecido, o lugar onde céu e terra se encontravam. Essa visão aparece pela primeira vez em Gênesis, no Jardim do Éden, onde Deus caminhava com a humanidade e supria tudo o que era necessário. Um espaço sem dor, sem ameaças, sem morte. O que Davi desejava não era um edifício espetacular, mas sim proximidade com Deus. O tipo de proximidade que transforma e traz paz verdadeira. Quando Jesus chega,
Ele desloca esse espaço onde céu e terra se tocam. Já não está mais limitado ao Templo de Jerusalém, mas passa a habitar no coração das pessoas. A beleza e a paz de Deus não dependem mais de uma cidade, de uma estrutura. Elas estão onde a vontade de Deus é feita, na terra como no céu. Hoje, pergunte a si mesmo: o que eu mais desejo? A resposta de Davi revela o anseio mais profundo da humanidade: estar seguros, amados e em paz com o nosso Criador. Tudo que a gente mais quer é segurança, né? Paz de espírito. Proximidade que nos transforma. O escritor do Salmo 27 concentra-se de modo intencional em um dos aspectos mais importantes da vida espiritual. Ao longo das Escrituras, aprendemos sobre a importância da presença de Deus. É na presença de Deus que encontramos força e esperança. Salmos 27:1. É também na presença de Deus que os nossos inimigos perdem poder sobre nós. Salmos 27:2. O Salmos 27:4, o autor expressa seu desejo de habitar na casa do Senhor, contemplar a beleza de Deus e estar em sua presença no templo. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava principalmente dentro do templo, mas ao passar tempo com Deus, o salmista encontrou esperança e restauração para sua alma. Graças a Jesus, a presença de Deus não se limita mais ao templo. Sua presença agora está acessível a nós por meio do Espírito Santo que habita naqueles que creem. Agora temos acesso à presença de Deus a qualquer momento. Assim como o escritor do Salmo desejou habitar na presença de Deus, nós também devemos desejar estar com Deus tanto quanto for possível. É na sua presença que encontraremos esperança, alegria, beleza e a restauração de nossas almas cansadas. É importante passarmos um tempo com Deus todos os dias. Podemos fazer isso lendo regularmente as Escrituras e refletindo sobre o que lemos. Também podemos passar um tempo em oração, conversando com Deus sobre o que está acontecendo em nossas vidas. Outra maneira de passar tempo na presença de Deus é simplesmente estar ciente de que Ele está com você a todo momento em suas tarefas diárias. O que tem te motivado a permanecer na presença de Deus hoje? O desejo de encontrar beleza e paz na presença de Deus? O desejo por uma proximidade que transforme meu coração? O desejo de ver o céu se unir à terra em minha vida? Pai nosso que estás nos céus, temos muitos desejos, e embora alguns sejam bons, outros não trazem alegria nem paz duradoura. Ajude-nos a discernir sua vontade hoje, e nos ensine a desejar sua presença. Ajude-nos a levar sua paz conosco onde quer que formos. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Amém. Deus, o Senhor me deu o fôlego e continua a sustentar minha vida. Sinto-me constrangido porque o Senhor se importa em me ajudar. Por favor, continue guardando minha vida enquanto eu te sigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:6. Para quem sofre ansiedade, né? A gente precisa depositar todos os nossos anseios no Senhor, porque a gente não consegue controlar o futuro. E não tem nada que a gente possa fazer com o passado. Então, simplesmente, a gente precisa aproveitar essa dádiva que é o presente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8. As coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Bom, vamos para a sabatina? Bom, App Bíblia, muito importante. Pessoal, vocês viram como que é rápido. E já finalizamos ele. 9 minutinhos. Né? Sim.
Agora a gente vai para a Escola Sabatina, que é a leitura de uma página também da reflexão. Estamos estudando Filipenses e Colossenses, tá bom? Comunhão no Evangelho. Leia Filipenses 1, 3 ao 8. Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É do 3 Até o ao 8. Ah, tá. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Pelo que Paulo expressou gratidão. Que certeza ele deu aos filipenses e por que isso é importante? Paulo agradeceu pela fé e pelo apoio dos filipenses. Ele os motivou lembrando que Deus completaria a boa obra começada neles, fortalecendo a confiança no Senhor. Paulo fundou a igreja de Filipos, e isso explica o tom caloroso de comunhão cristã que permeia sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo acorrentado e preso tinha a igreja e seus membros no coração. Ele sentia a saudade dos irmãos no profundo afeto de Cristo Jesus. 1 Filipenses 1:8. Eu acabei de ler. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E agradecia a Deus por eles. Sua oração de ação de graças nos dá um vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós no céu. No peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o seu coração, enquanto ele intercedia pelo povo. Êxodo 28, 29. Assim Arão levara os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. De maneira ainda mais grandiosa, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Curiosamente, as palavras que estão em Filipenses 1:3 são um pouco ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente, o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em oração, mas também pode significar que eles se lembravam dele. De qualquer forma, essa ambiguidade reforça um relacionamento recíproco que fica claro na palavra comunhão, em grego, koinonia. Assim como Paulo tomava parte nos sofrimentos de Cristo, Filipenses 3:10. Nossa aluninha, o aluninho, né? Tá falando com você. Ana. Oi, Ana, tudo bem? Tá, Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Pode mandar a dúvida, Pedro. Ô, Felipe, fica quietinho aí, por favor. Os filipenses se associaram aos sofrimentos de Paulo e apoiaram financeiramente o seu ministério. Filipenses 4, 14 e 15. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Filipenses 1:7. Essa parceria, que existia desde o primeiro dia, levava Paulo a agradecer a Deus por eles e a orar com alegria. Filipenses 1, 4 e 5. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Isso, é isso.
Eu vou perguntar por que vocês leem a Bíblia mais do que eu. Ler a Bíblia é uma questão de hábito e prática. Você não se colocar à disposição para fazer isso um pouquinho por dia, 2 páginas por dia, 3 páginas por dia, você não consegue criar o hábito. Então, Começa por um capítulo. na verdade, o nosso começo, ele foi por um aplicativo, vou mostrar para vocês, chama Holy Bible. E dentro desse aplicativo... Ou só Bíblia. mas esse aplicativo aqui em específico, esse vermelhinho aqui, ó, Holy Bible, ele tem planos bíblicos. E aí a gente leu a Bíblia em 365 dias já, uma outra vez. Foi 2024. Só que ele organizou a Bíblia de forma cronológica. Isso ajudou muito a gente a entender como que era o sentido ali, né, da Bíblia. Quando você vê uma pessoa ruim, você tem que exterminar, porque deixando ela livre, você estaria sendo cúmplice dela. Bom, biblicamente não, né? Na verdade, Deus, ele ama o pecador, só que ele condena o pecado. Isso. Então, ele ama todos nós. Mesmo a pessoa mais ruim do mundo, que pratica crimes horríveis, Deus ama também. E perdoa os pecados se ela quiser, né, que seja assim. E nós temos a nossa justiça, que é a terrena, e tem a justiça divina. E Deus fala para que, nesses casos, a gente siga a justiça terrena. Então, a gente não pode exterminar ninguém por nós mesmos, até nem o próprio Deus faz isso, né? Ele fez uma aliança com a gente de que ele nunca mais exterminaria nenhum de nós lá depois do dilúvio, né? Que é o nosso arco-íris. Enfim, segue aí, Kevin. É interessante observar que Paulo descreveu sua prisão de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja as minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Esses dois termos jurídicos indicam que seu julgamento estava próximo, mas também mostram que ele estava ativo, compartilhando o Evangelho com soldados e visitantes. Para o apóstolo, era essencial defender, em grego, apologia, e confirmar as verdades eternas do Evangelho. Paulo se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que com a defesa e a confirmação do Evangelho. Quer vivesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra que havia começado naqueles que confiam nele. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amor, só segue. Então, aqui, ó. Como você compreende a promessa de que Deus completará a boa obra em vocês? O que isso significa? Essa obra será finalizada antes da segunda vinda de Cristo? Não, né? Na verdade, começa naqueles que confiam nele, mas que vai ser completada, né? Quando Cristo Jesus voltar. Eu creio que ele está falando sobre quem aceita Jesus na vida. Então, especificamente as pessoas que serão salvas, essa obra vai ser completada, né? Completa. Quando Jesus retornar. Gênesis 12:15 agora, amor. É a De Bíblia. 12 a 15. Bom, pessoal, agora vamos para... Como que chama? Gênesis do 12 ao 15. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã,
e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa. Me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizestes? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E o Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Abrão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os teus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão
a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. 14. Guerra de 4 reis contra 5. É até qual? O 15. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns, em Asterote Carnaim, e aos Zuzins, e aos Emins, em Savé Kiriataim, e aos Oreus, no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamré, o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Roba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer,
e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Agora vamos para o 15. E último, né? Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Um pombinho e um pombinho, né? Tipo isso. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxutava. O Senhor entra em aliança com Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Tudo foi oferecido para
Abrão. Pois Nossa, é. esse cara foi o cara, né? Abrão. E ele tinha esse nome no começo, né? Era Abrão. Abrão. E só depois ele vai ter o nome mudado para Abraão, né? Com 2 As. Sim, a Bom, gente pessoal, tá em Gênesis 15, né? Vamos orar? isso. Esse foi o devocional de hoje. A gente vai encerrar com uma oração, tá bom? Agora eu vou deixar a Gabi fazer a oração. Senhor Deus Pai, muito obrigada por esse momento de devocional, por mais uma live concluída, estarmos atingindo nossa meta. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando as pessoas que estão nos acompanhando e também as que não estão conseguindo fazer isso. Que o Senhor continue nos dando direcionamento, alegria e paz na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos. Agora a fotinha final, né? A gente tem que lembrar. Acho que ou foi você ou faz eu, né? É, a gente tem que parar ali um pouquinho, né? Vai, 1, 2, 3 e... Faz você. Assim. Não, lá agora, né? Aqui. Aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Que a gente vai desligar a live, beleza? Mais alguém? Tamo junto, então. Até amanhã, tá? Terminar agora. Acho que é verdade isso. 8.000 curtidas.